Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais uma ideia aqui no canal. E para o projeto de hoje, nós vamos precisar de um pedaço de papelão com 30 centímetros de comprimento e 20 centímetros de largura. Este vai ser a base da nossa cesta. Como eu queria que a cesta tivesse os cantos arredondados, eu peguei uma latinha, daquelas latinhas de milho, posicionei ela em cada canto ali do papelão e fiz a marcação arredondada. Depois, com a tesoura, eu retirei o excesso do papelão. Se você não tiver a latinha aí no momento, você pode utilizar qualquer potinho, desde que ele seja arredondado, ou até mesmo fazer este corte à mão livre. Para as laterais da cesta, eu cortei um pedaço de papelão com 10 centímetros de largura. E a primeira coisa que eu fiz foi amassando esse papelão. Amassando ele bem mesmo, conforme vocês estão vendo aí no vídeo. Fazendo assim, vai ser bem mais fácil de colar este papelão lá na cesta, já que a cesta ela tem os cantos arredondados. Então eu amassei bem o papelão e ainda enrolei ele. Se você utilizar as medidas da base que eu passei anteriormente, você vai precisar de cerca de 1 metro de comprimento deste papelão e de 10 centímetros de largura. Como eu não tinha um papelão aqui em casa com todo este comprimento, eu fui emendando um papelão no outro até conseguir ali 1 metro ou 1 metro e pouquinho de papelão com 10 centímetros de largura. Para emendar um papelão no outro, eu utilizei a cola quente e ainda depois eu coloquei um pedaço de fita crepe para esse papelão não soltar realmente ali um do outro. Fui fazendo isso até conseguir um pedaço de papelão com o comprimento que eu precisava, no caso 1 metro. Para colar este papelão de 10 centímetros, que é a lateral, lá na base que a gente cortou anteriormente, eu também utilizei a cola quente. Então eu fui passando a cola quente ali na beiradinha do papelão, que é a lateral, e colei ele na base. Fazendo assim, você vai garantir que a base ela seja colada bem na beiradinha do papelão, que é a lateral, fazendo com que a sua caixa ela fique com acabamento bom. Ela vai ficar mais retinha no fundo, Não vai correr o risco de ficar um pouco mais para dentro ou um pouco mais para fora. Realmente ela fica bem retinha e ela fica lá na beiradinha. Fiz esse processo até conseguir montar toda a lateral da cesta. Depois eu cortei o excesso do papelão e foi só fechar ali, unindo uma parte na outra. Para unir uma parte na outra, basta você passar cola quente e segurar até que a cola quente seque. E olha como o fundo fica retinho, Agora, para que a nossa caixa ela fique um pouco mais resistente, eu passei a fita crepe ali em todas as partes que eu colei e também passei na parte de cima, na boca da cesta. Porque fazendo assim, além da caixa ela ficar mais resistente, também vai ajudar no acabamento. Porque a fita crepe, ela deixa um pouco mais lisinho aquelas partes que estão irregular. Colei a fita crepe no fundo, na boca, em todas as emendas e também na parte de dentro da caixa. Toda vez que eu monto a caixa, eu sempre gosto de colar o papel craft aonde eu coloquei a fita crepe, que são as emendas da nossa caixa, para que ela fique bem resistente. Sempre que eu faço assim, a caixa ela fica resistente e dura por muito tempo. Então eu fui passando a cola ali bem em cima da fita crepe, tanto no fundo quanto na lateral, e colando os pedaços de papel craft em cima. Este papel que eu estou utilizando é aquele papel de saco de pão. Quando a gente compra pão na padaria, ele sempre vem num saco,
Então eu cortei os pedaços daquele saco e estou utilizando ele aqui para poder colar na caixa. Se você não tiver este saco, você pode comprar, né, a folha de papel craft e recortar ela e colar aqui da mesma forma que eu estou fazendo. Fui fazendo isso por toda a lateral da caixa. Sempre aonde eu coloquei a fita crepe, eu optei por colar também o papel craft em si. Fiz esse processo em toda a caixa e aguardei a secagem. E assim ficou a nossa caixa. Agora ela já está bem firme. Para decorar o fundo da caixa, eu vou utilizar este pedaço de tecido. Eu cortei ele com 4 centímetros a mais que o comprimento e a largura da caixa, porque eu quero que ele sobre 2 centímetros para cada lado. Então, por exemplo, a minha caixa ela tem 30 centímetros de comprimento. Eu cortei ele com 34. Para colar o tecido na caixa, eu estou utilizando a mesma cola que eu mostrei ali quando eu fiz, né? Colei o pedaço de papel craft na caixa. Então, eu passei essa cola com o rolinho para poder espalhar bem e garantir que todo o fundo da caixa e também a lateral, ele vai ter a cola. Depois foi só colocar o tecido sobre o fundo, alisar bem para que este fundo ele não fique enrugado. E virar este tecido para a lateral. Antes de virar o tecido para a lateral, eu arredondei os cantos, já que a nossa cesta ela tem os cantos arredondados. Então, com a tesoura eu fui ali arredondando os cantos. E depois, eu fui dando leves picotes no tecido, de cerca de 1 a 2 centímetros entre um e outro, para facilitar na hora de dobrar ele para dentro, principalmente nos locais onde a caixa tem as curvas, né, dos cantos arredondados. Feito isso, foi só passar mais cola e virar o tecido para dentro. Fiz isso em toda a lateral do fundo da caixa. E assim ficou o tecido virado para dentro. Ele fica com acabamento bem bom e o fundo ele fica bem retinho, né? Não fica o tecido enrugado. Para decorar as laterais da caixa, eu vou utilizar o palito de churrasco. Como a nossa caixa ela tinha 10 centímetros de altura, então eu cortei os palitos de churrasco também com 10 centímetros. Para cortar, eu sempre marco o palito ali na régua, né? Então, posiciono ele do lado da régua e faço a marcação nos 10 centímetros e corto com o auxílio do alicate. Eu sempre vou medindo pela régua, ao invés de medir um palito pelo outro. Eu sinto que assim, os palitos ficam mais uniformes na medida que eu quero. Depois, eu ainda lixei as laterais ali do palito, utilizando uma lixa para madeira, para que todas as laterais dele, né, fique retinha. Não fique aquelas ferpas que pode acabar machucando a gente quando estamos utilizando a cesta. Cortei uma quantidade de palito bem grande, né? A gente vai precisar de bastante palito para poder cobrir toda a cesta. Para colar o palito na cesta, eu fui utilizando a cola quente também. Então, eu passava a cola quente, colava o palito. Passava a cola quente novamente e ia colando o palito. Essa parte é importante você tomar cuidado para que o palito ele fique retinho e também para que os palitos eles fiquem bem rente à parte de baixo da caixa, né? Fique bem rente à borda. Assim, a sua caixa ela vai ficar no mesmo nível, né? Não vai correr o risco de um lado ficar mais alto que o outro. Também não deixe os palitos muito para dentro, porque senão vai acabar ficando feio. E olha como fica legal, né? Esse efeito do palito
na lateral da caixa. Eu gostei bastante. Para encapar o lado de dentro da caixa, eu vou utilizar o mesmo tecido que eu coloquei no fundo. Agora eu cortei ele com 14 centímetros de largura. Como a gente precisa de 10 centímetros, né, que é a largura da caixa, vai sobrar 2 centímetros para a gente fazer a lateral aqui e 2 centímetros para o lado de dentro. Para colar na caixa eu também utilizei a cola quente. Fui passando a cola quente ali a cerca de 1 centímetro, 1,5 centímetro, no máximo 2 centímetros da lateral de cima da caixa, né, da boca da caixa, e colei o tecido do avesso. O tecido ele tem que ser colado do seu lado avesso, para que quando você virar ele para o lado de dentro, o tecido fique certinho. Fui fazendo isso em toda a lateral da caixa, até conseguir encontrar um pedaço de tecido no outro. Quando eu encontrei um pedaço de tecido no outro, né, onde eu tinha começado, eu recortei o excesso do tecido e uni as duas pontas também utilizando a cola quente. Agora é só você virar o tecido para o lado de dentro, que você já vai ter o acabamento do lado de fora. É bem fácil de fazer e assim você já tem o acabamento, né, do lado de fora, conforme vocês estão vendo aí. É só organizar bem o tecido para puxar ele para dentro e depois que eu virei o tecido para dentro, eu fui colando ele somente lá no fundo. Então eu passava a cola quente no encontro entre a lateral e a base da caixa e colava o tecido. É mais fácil você ir colando o tecido pelo centro, né? Você vai colando o meio de cada lateral e depois você faz as bordas. Assim o seu tecido ele vai ficar bem retinho, não corre o risco de ficar acumulado em uma área só. Para encapar um fundo da parte de dentro da caixa, eu cortei um pedaço de papel cartão que coubesse exatamente ali no fundo. Encapei esse papel cartão utilizando o mesmo tecido que eu utilizei para o fundo do lado de fora e para as laterais, e depois eu colei esse papel cartão encapado ali no fundo do lado de dentro utilizando a cola branca. Para cortar este pedaço de papel cartão, você pode colocar a caixa em cima do papel cartão ou até mesmo do papelão, fazer a marcação e depois você corta ele cerca de 1 centímetro menor do que o tamanho que você conseguir quando colocar a caixa em cima do papel cartão. Para auxiliar no processo da secagem, já que a cola branca demora um pouquinho para secar, eu coloquei alguns pedaços de fita crepe. Também fiz 2 alças para a cesta. Eu cortei um pedaço de papel cartão com 2 centímetros de largura e 13 centímetros de comprimento e um pedaço de couro falso com 6 centímetros de largura e 14 centímetros de comprimento. Depois eu colei, o couro no pedaço de papel cartão utilizando a cola quente. Porém, o acabamento não ficou muito bom. Eu acho que o ideal é utilizar a cola universal. E arredondei os cantos utilizando a tesoura. Depois foi só colar essa alça lá na nossa cesta. Para colar eu também utilizei a cola quente
e coloquei 2 tachinhas, uma de cada lado ali na alça, para poder dar um charme a mais. Depois que secou, eu retirei a fita crepe ali de dentro. E assim ficaram as nossas cestas. Eu adoro essas cestas para poder organizar aqui a minha casa. Uma delas eu coloquei lá no banheiro. E esta foi a ideia de hoje. Se você gostou, não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal se você ainda não é inscrito e também de ativar as notificações. Assim você fica por dentro de tudo que acontece por aqui. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau!